Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta aula sobre sinapse, eu gostaria de conversar com você sobre a integração dos potenciais pós-sinápticos, ou seja, como os potenciais pós-sinápticos são processados pela célula pós-sináptica na geração de um novo potencial de ação nessa célula pós-sináptica. Inicialmente eu apresento um resumo do conteúdo da aula que posteriormente será analisado mais detalhadamente. Então, vamos lá. Esta figura mostra uma fotografia de um neurônio no sistema nervoso central e cada ponto iluminado destes aqui, ó, cada pontinho amarelo desses iluminados, aqui no dendrito do corpo celular, isso aqui são os dendritos, cada ponto iluminado destes aqui é uma sinapse. Nós temos 86 bilhões de neurônios e da ordem de 100 trilhões destas sinapses. As sinapses ocorrem especialmente nos dendritos e também no corpo celular. Aqui novamente o corpo celular e aqui os dendritos, e mais especificamente nos dendritos nós temos essas projeções da membrana do dendrito que são chamadas de espinhos dendríticos, e é nesses espinhos dendríticos que ocorrem as conexões sinápticas, e esses espinhos dendríticos são dinâmicos, são em número variável, eles podem aumentar ou podem diminuir. O objetivo desta aula é analisar a interação entre todas estas sinapses sobre um mesmo neurônio. Cada neurônio lá do nosso sistema nervoso recebe em torno de 10 mil sinapses, alguns mais, outros menos. A ideia que eu quero conversar com vocês é como estas sinapses, esses sinais sinápticos interagem entre si numa mesma célula nervosa pós-sináptica. Esta é a pergunta da aula. É a interação entre as sinapses excitatórias e inibitórias na geração de potenciais de ação na célula pós-sináptica. Elas interagem ao mesmo tempo. Este quadro aqui mostra um resumo do conteúdo da nossa aula, que eu peço a atenção de vocês na leitura desses elementos importantes aqui descritos. Sinapses excitatórias, onde ocorrem os potenciais excitatórios pós-sinápticos, abreviadamente os PEPs, e as sinapses inibitórias, onde ocorrem os potenciais inibitórios pós-sinápticos. É isso que nós vamos analisar nesse nosso primeiro ponto da aula. Então, aqui nós temos o diagrama, né, do terminal pré-sináptico, onde estão os neurotransmissores. Aqui está a membrana pós-sináptica com seus receptores, o neurotransmissor se liga ao receptor e gera um sinal elétrico. Este sinal elétrico gerado pela relação do neurotransmissor com o receptor pós-sináptico pode ser de despolarização da membrana. Enfatizo, despolarização da membrana em qualquer situação significa a redução da polaridade da membrana. A membrana tinha uma polaridade aqui em torno de menos 65 e passa a menos 55, por exemplo, ou seja, diminuiu de 65 para 55. E isso se chama, por razões óbvias, uma despolarização da membrana. Esta despolarização é induzida pelo ligante, ou seja, pelo neurotransmissor que se ligou ao receptor.
Quero também destacar aqui, muito importante, a despolarização da membrana pós-sináptica, gerando o que se denomina o potencial excitatório pós-sináptico, é uma despolarização, mas não é um potencial de ação aqui no dendrito ou no corpo celular do neurônio pós-sináptico. A despolarização que está relacionada a um potencial de ação, como se vê aqui na parte de cima da figura, que representa o potencial de ação pré-sináptico, essa despolarização envolve a abertura de canais de sódio voltagem dependentes. E aí nós temos, portanto, um potencial de ação com inversão aqui da polaridade, ou seja, o interior se torna positivo em relação à superfície externa da membrana. Não é o que ocorre aqui na sinapse. Na sinapse nós temos uma despolarização, mas não há essa alteração abrupta assim, da polaridade da membrana, inclusive com inversão da polaridade. Há uma redução da polaridade muito importante e essa redução da polaridade se chama potencial excitatório pós-sináptico e depende da ligação do neurotransmissor com o receptor. As sinapses podem ser excitatórias, como mostra nessa parte de cima aqui da figura. Nós temos aqui o terminal pré-sináptico que libera lá um neurotransmissor, por exemplo, o glutamato, que é conhecido como neurotransmissor excitatório. O glutamato atua sobre receptores localizados aqui na membrana pós-sináptica, permitindo o influxo, abrindo canais de sódio, e a entrada de sódio despolariza a membrana pós-sináptica. E essa despolarização da membrana pós-sináptica dá-se o nome de potencial excitatório pós-sináptico, ou seja, uma redução da polaridade da membrana pós-sináptica. Por outro lado, as sinapses inibitórias, nós temos a célula pré-sináptica, que libera lá um neurotransmissor, aqui no caso ele exemplifica com o GABA, que é também conhecido como neurotransmissor inibitório importante lá do nosso sistema nervoso central. O que o GABA faz? O GABA, quando se liga a receptores específicos a ele aqui na membrana pós-sináptica, ele abre canais de cloro. Portanto, a abertura dos canais de cloro favorece o influxo, a entrada de íons cloro. E a entrada desse íon negativo aumenta a diferença de potencial da membrana. Recordando, em repouso, as células têm cargas negativas no seu interior e carga positiva na superfície externa. Se nós colocamos mais cloro para dentro da célula, através desses canais aqui de cloro, aumentará o número de cargas negativas no interior. Portanto, a diferença de potencial entre a superfície interna e externa aumenta, como ele mostra aqui na direita, e nós temos uma hiperpolarização, ou seja, um aumento da diferença de potencial da membrana, que neste caso específico aqui o potencial de repouso era de menos 30, era uma membrana específica. Mas este é o exemplo das sinapses excitatórias e inibitórias. Aqui eu quero enfatizar um ponto muito importante. Quem define se uma sinapse é excitatória ou inibitória? Esta é a pergunta. A resposta é a seguinte: quem define se uma sinapse é excitatória ou inibitória é o receptor da membrana pós-sináptica. É o receptor da membrana pós-sináptica, não é o neurotransmissor. O que eu quero dizer com isso? Um mesmo neurotransmissor pode ter ação despolarizante, gerar um potencial excitatório pós-sináptico, e aquele mesmo neurotransmissor ser hiperpolarizante, ser inibitório da membrana pós-sináptica. O mesmo neurotransmissor, atuando, obviamente, sobre receptores diferentes.
Então, o glutamato, por exemplo, que ele é sem dúvida o principal neurotransmissor excitatório, mas em alguns casos ele atua sobre receptores que hiperpolarizam a membrana pós-sináptica, gerando um potencial inibitório pós-sináptico. Da mesma forma, o GABA, inclusive o GABA em alguns períodos da nossa vida, ele é excitatório e não inibitório, como ele passa a ser depois. Portanto, a definição de sinapse inibitória ou excitatória depende do receptor e não do neurotransmissor. Exemplificando a importância das sinapses inibitórias, vocês podem perguntar, mas afinal, qual é a importância de uma sinapse inibitória? Porque numa sinapse inibitória, o que nós temos? Nós temos a hiperpolarização da membrana, portanto, a redução da capacidade dessa membrana de se despolarizar, de gerar um potencial de ação. Reduz essa capacidade. Qual é a importância de uma membrana pós-sináptica reduzir a sua capacidade de transmissão do sinal? Numa sinapse excitatória, sim, a membrana pós-sináptica se despolariza, portanto, gera ou tem uma probabilidade alta de gerar um novo sinal na célula pós-sináptica. Qual é a importância, afinal, de uma sinapse inibitória? Por que existe isso? As sinapses inibitórias são tão importantes quanto as excitatórias. Quero dar um exemplo concreto aqui, que ocorre lá no nosso córtex cerebral. No nosso córtex cerebral, nós temos esses neurônios piramidais, que são esses neurônios grandões aqui lá no córtex cerebral. Em situações fisiológicas, em qualquer situação, por exemplo, numa estimulação sensorial ou quando a gente executa qualquer movimento lá de uma parte do nosso corpo, neurônios do córtex piramidal são ativados, são excitados, ou pelos estímulos lá periféricos que geram sinais que são conduzidos até o córtex, ou por um comando motor que executa lá um determinado movimento. De qualquer forma, os neurônios piramidais são excitados. Ao mesmo tempo que esses neurônios piramidais, que ele coloca aqui como o neurônio A e o neurônio B, são estimulados por essas influências, estes neurônios excitados, eles ativam, eles excitam, eles estimulam esses pequenos interneurônios inibitórios, que são inibitórios dos neurônios colaterais, de neurônios colaterais. Então, o neurônio B aqui, que foi ativado por uma ação fisiológica, ele excita, através dessa sinapse glutamatérgica, excita esse interneurônio inibitório, que normalmente é GABAérgico, que inibe esse neurônio colateral, da mesma forma desse outro lado aqui. Esse neurônio piramidal A, que é ativado, ele ativa também essa inibição, esse interneurônio inibitório que inibe os neurônios piramidais colaterais. Qual é a importância disso? A importância disso é que a ativação dos neurônios corticais fica circunscrita a uma determinada região, ela não se espalha para todo o córtex cerebral. Como, aliás, ocorre e parece ser uma disfunção desses interneurônios piramidais em alguns casos de epilepsia, de convulsões, em que o sinal excitatório acaba se projetando, acaba se espalhando para outras áreas do córtex cerebral que não deveriam ser ativadas. Não deveriam. A área ativada deveria ser circunscrita a um conjunto de neurônios, mas acaba se espalhando para uma área maior de neurônios piramidais do córtex cerebral, gerando efeitos indesejáveis. Então, essa inibição dos neurônios piramidais é muito importante. Talvez você tenha notado que esse interneurônio inibitório inibe a ele mesmo, ao próprio neurônio piramidal. Então, esse neurônio piramidal B aqui,
que está ativado, ele excita esse interneurônio inibitório que tende a inibir a ele próprio. Ou seja, isso é um mecanismo fundamental de funcionamento do nosso sistema nervoso. Aliás, de todo o nosso corpo. Nós temos um sistema excitatório, mas ao mesmo tempo nós temos um freio um freio endógeno, um sistema endógeno de inibição daquela ação inicialmente disparada, daquela ação ativada inicialmente. Ou seja, nós temos um mecanismo endógeno de inibição do próprio neurônio piramidal que foi inicialmente ativado. É claro que esse interneurônio inibitório aqui não anula. Inibir não quer dizer necessariamente anular a atividade daquele neurônio. Ele continua tendo a ação excitatória, porque afinal ele está recebendo mensagens de outras partes do encéfalo que o tornam ativos. Mas esse interneurônio inibitório tem a função de modular, é um mecanismo endógeno de modulação da atividade neuronal, e isso nós vamos ver em várias situações, e isso realmente é muito importante no funcionamento do nosso sistema nervoso. Integração sináptica, e talvez esse seja o principal ponto da nossa aula. Então, essa representação aqui em verde é o terminal pré-sináptico de um outro neurônio. Isso aqui é o axônio lá de um outro neurônio, assim como esse azul, como esse preto. São terminais sinápticos excitatórios do neurônio pós-sináptico. Eles despolarizam o neurônio pós-sináptico, gerando esses potenciais excitatórios pós-sinápticos. Ao mesmo tempo, nós podemos ter a ação de terminais pré-sinápticos que são inibitórios do neurônio pós-sináptico, hiperpolarizando a membrana pós-sináptica, como neste caso aqui, ao mesmo tempo. Isso aqui é uma ultra simplificação do que ocorre na realidade. Na realidade, nós temos essa célula pós-sináptica aqui recebendo 10 mil, mais ou menos, em média, né? 10 mil entradas pré-sinápticas, em torno disso. E todas elas podem funcionar ao mesmo tempo, tanto as excitatórias como as inibitórias. Portanto, a pergunta a ser respondida aqui é como se dá a resultante, ou seja, o que essa célula pós-sináptica vai fazer, afinal ela sofre excitações e inibições. E é este balanço excitatório e inibitório que dá origem ao sinal que é gerado aqui no axônio, que irá para outra célula que ele não mostra aqui, mas está aqui longe, fora do nosso quadro. Essa figura aqui, do ponto de vista celular, ela explica um fenômeno muito importante que eu peço a atenção de vocês. Há um diagrama aqui. Nós temos, então, o corpo celular de um neurônio, aqui nós temos um dendrito, aqui tem outros dendritos, e aqui está o axônio deste neurônio, o axônio desse neurônio pós-sináptico. Esse axônio é coberto por bainha de mielina. Então, os terminais pré-sinápticos fazem sinapse especialmente com os dendritos do neurônio pós-sináptico, gerando uma despolarização dependente do ligante, ou seja, o neurotransmissor aqui foi excitatório, atuou sobre receptores excitatórios que despolarizam a membrana pós-sináptica. E essa despolarização da membrana pós-sináptica pode se atuar à distância, ativando canais de sódio voltagem dependentes localizados aqui no início do axônio, nessa região chamada zona de gatilho do axônio. Recapitulando, a despolarização do potencial excitatório pós-sináptico pode
atuar eletricamente sobre canais de sódio voltagem dependentes. São canais de sódio dependentes da voltagem. Esta despolarização do potencial excitatório pós-sináptico pode ativar esses canais de sódio que são dependentes de uma alteração da voltagem. E, portanto, nesta zona de gatilho, e por isso que se chama zona de gatilho, nós temos a geração de um potencial de ação, que do ponto de vista elétrico, como ele mostra aqui na figura, é muito diferente dos potenciais excitatórios pós-sinápticos. Os potenciais excitatórios pós-sinápticos são fenômenos locais, eles ocorrem aqui na região do dendrito e do corpo celular e eles tendem a decair exponencialmente ao longo do espaço, ao longo da distância. Mas eles mesmo assim, eles são capazes de acionar canais de sódio voltagem dependentes aqui localizados e os canais de sódio simplesmente geram o potencial de ação. E esse potencial de ação, por sua vez, como é uma alteração da voltagem da membrana, pode gerar um novo potencial de ação nesse novo nodo de Ranvier, aqui nesta região do axônio entre as duas bainhas de mielina, nesse nódulo aqui. Então, ponto importante, o potencial de ação ocorre no axônio. Por que ele ocorre no axônio? Aí nós vamos para essa parte de baixo da figura. O potencial de ação ocorre no axônio na porção inicial do axônio da célula nervosa, porque ali se localizam os canais de sódio voltagem dependentes. Nesta região aqui nós temos uma densidade, a membrana expressa uma quantidade relativamente grande de canais de sódio voltagem dependentes. Diferentemente dos dendritos e do corpo celular. Nos dendritos e no corpo celular, a densidade de canais de sódio voltagem dependentes é baixa. É baixa, porque assim funciona nosso código genético. Os canais de sódio são proteínas da membrana, portanto, a transcrição gênica dessas proteínas, essas proteínas são expressas em maior quantidade aqui na região do axônio e em menor quantidade aqui nos dendritos ou no corpo celular. Que é o que se pode ver a consequência disso se pode ver nessa parte de baixo da figura. O limiar de excitabilidade, que é um valor do potencial de membrana que deve ser atingido para que os canais de sódio voltagem dependente sejam ativados, nesta região do dendrito e do corpo celular, o limiar de excitabilidade da membrana é muito diferente do potencial de repouso, muito diferente. Aqui, o limiar de excitabilidade é da ordem de menos 35 milivolts, e o potencial de repouso é de menos 65, portanto, há toda essa distância de 30 milivolts aqui a ser vencida para acionar os canais de sódio voltagem dependentes. Então, estas regiões aqui do dendrito e do corpo celular, elas expressam poucos canais de sódio voltagem dependentes e é por isso que o limiar de excitabilidade é tão diferente do potencial de repouso. Ou seja, se diz que o limiar de excitabilidade é muito alto, ou seja, ele está muito distante do potencial de repouso. Já na zona de gatilho, nessa zona inicial aqui do axônio, a densidade dos canais de sódio voltagem dependentes aumenta muito. Portanto, o limiar de excitabilidade diminui muito, ele se aproxima do potencial de repouso. Portanto, aquela despolarização induzida pelo ligante, que é representada aqui por essa linha vermelha,
essa despolarização induzida pelo ligante, aqui no dendrito e no corpo celular, não atinge o limiar de estabilidade, portanto, não gera um potencial de ação. E esse potencial aqui gerado pela ligação do neurotransmissor com o receptor, ele vai decaindo conforme a distância, ele chega aqui na zona de gatilho com um valor relativamente bem menor do que ele era inicialmente, mas ele ainda, quando chega aqui, ele ainda é capaz de acionar canais de sódio-voltagem dependentes, porque há muitos canais de sódio-voltagem dependentes, portanto, essa região aqui da zona de gatilho, como aliás o nome diz, é uma zona do axônio muito sensível, né? Ou seja, a excitabilidade aqui é alta. Então, assim que nós temos a relação dos potenciais excitatórios pós-sinápticos e dos potenciais de ação, que envolvem despolarizações, mas essas despolarizações são de origem diferente. No potencial excitatório, nós temos uma despolarização induzida pelo receptor. Esse potencial excitatório pós-sináptico, ele não tem a capacidade que o potencial de ação tem de se propagar de um ponto a outro de forma autônoma. O potencial de ação vai deste ponto para esse outro, para aquele outro que ele não mostra aqui na figura, de forma autônoma. O potencial excitatório pós-sináptico, ele vai decaindo assim exponencialmente ao longo da membrana. Nesta figura aqui, ele exemplifica de forma bastante didática a interação dessas ações excitatórias e inibitórias. Nós podemos ter aqui um neurônio pós-sináptico, que ele mostra aqui embaixo em alaranjado, esse é o neurônio pós-sináptico, e esse neurônio pós-sináptico recebe duas entradas, uma excitatória e a outra inibitória. A despolarização induzida pela sinapse excitatória pode ser simplesmente anulada pela inibição, pela hiperpolarização induzida pela sinapse inibitória. Portanto, neste caso aqui, aquele sinal excitatório dessa sinapse excitatória não gera nenhum sinal na célula pós-sináptica, simplesmente porque aquela despolarização foi anulada pela hiperpolarização induzida pelo potencial inibitório pós-sináptico. Houve um cancelamento da ação excitatória pela inibitória. Por outro lado, nós podemos ter uma somação espacial, ou seja, aqui neste segundo exemplo, a célula pós-sináptica recebe duas entradas excitatórias ao mesmo tempo. Então, as duas entradas excitatórias podem despolarizar ao mesmo tempo a célula pós-sináptica, gerando um potencial de ação nessa célula pós-sináptica. Embora o potencial excitatório pós-sináptico de uma delas sozinho, por exemplo, desta aqui, esse potencial excitatório não atinge o limiar de estabilidade, mas somado com este outro dessa célula aqui em lilás, a somação dos dois atinge o limiar de estabilidade e nós temos a geração de um potencial de ação pela ativação lá de canais de sódio-voltagem dependentes. Nós podemos ter também na célula pós-sináptica uma somação temporal, ou seja, nós temos um mesmo neurônio pré-sináptico atuando sobre o neurônio pós-sináptico, mas a frequência de potenciais de ação deste neurônio pré-sináptico é grande, ou seja, são vários potenciais de ação por unidade de tempo, portanto, os potenciais excitatórios gerados por um destes potenciais pré-sinápticos aqui se soma ao outro potencial excitatório pós-sináptico. Então, esse aqui é o PEPS gerado por este potencial de ação pré-sináptico e este outro aqui é o PEPS gerado por este outro potencial de ação. Então, é uma somação
temporal. Esses são mecanismos muito importantes de integração do sinal no nosso sistema nervoso. Aqui, como eu havia mencionado antes, é uma ultra simplificação do que ocorre na realidade, em que nós teríamos, vocês podem imaginar, 10.000 entradas dessas, tanto excitatórias como inibitórias, como aumento da frequência. Portanto, nós temos uma variabilidade enorme de possibilidades que podem ocorrer numa sinapse. E isso que dá a riqueza, isso que é a potencialidade do nosso sistema nervoso, né? Confere a ele toda essa potencialidade que o nosso sistema nervoso tem, a capacidade de ser modulada a sua ação. Era isto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.